não tinha onde chorar, não tinha um braço amigo, minha alma estava cansada, sem achar um abrigo, o vento da solidão rasgava meu coração, o vento do desamor me fez viver o rancor. Meu querido amigo, meu querido irmão, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inicia-se aqui 2026, o vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem, eu era um desses, eu não tinha onde chorar, não tinha. Tinha uma bela mãe, um bom pai, ótimos irmãos, ótimos amigos, assim de amigos, ó, cheios de amigos, mas eu não tinha onde chorar, né? Eu não tinha onde me debruçar, onde falar as coisas para alguém que de fato as resolveria, né? Eu estou dizendo de algo divino. E por que eu não tinha onde chorar? Porque eu não conhecia a pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Eu não conhecia o plano de Deus, o plano de salvação de Deus para a minha vida. Então eu vivia neste mundo andando ao léu, né? Ao léu. Não vai confundir com Leonardo, tá? Ao léu. Deixando, como dizia aquele pagodeiro lá, né? Deixava a vida me levar, né? E isso com certeza só produz tristeza, só produz angústia e nos tira toda a paz. Por mais que nós estivéssemos ali com um sorriso nos lábios, dando risadas, fazendo piadas, na verdade nós não tínhamos um minuto sequer de paz. Pela bondade e graça do Senhor Jesus, nós fomos sensíveis à voz do Espírito Santo e Ele nos alcançou. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, né? Ano novo, vida nova, novos planos. Eu tentei dar um chamolé aí, chamolé no bom sentido, né? Eu tentei, aí não tive como gravar vídeos por esses dias, e aí a nossa editora reprisou alguns vídeos, e os irmãos estão atentos, hein? Os irmãos perceberam. O irmão chegou em mim e falou assim: e aí, quando vai gravar vídeo de novo? Ai, 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 muito bom. Eu falei logo, em breve, em nome de Jesus. E chegou esse dia, né? Como servos de Deus, precisamos também de um descanso. Somos humanos, né? Precisamos recarregar as baterias e pela bondade e graça do Senhor Jesus, aqui estamos. Vamos ler a palavra? O texto hoje encontra-se em Juízes, no seu capítulo 17 e o versículo 6. Olha o que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, olha só, realmente a época dos reis ainda não haviam chegado. Israel era governado por juízes, né? Começando aí com Moisés, depois o primeiro juiz foi Josué, né? Se é que podemos chamar Josué de juiz.
mas foi o sucessor de Moisés. E o último juiz foi Samuel, que além de juiz foi profeta, e ele então atendeu ao clamor do povo e o povo passou a ter um rei. Nesse período, no meio desse período aí, que é onde nós estamos lendo, não havia rei em Israel por uma obviedade. Quem governava o povo, né, ou pelo menos deveria governar o povo, era o próprio Deus. Era um governo teocrático, né? Teocrático, né? Governo Deus, governo de Deus, né? A gente ouve muito falar em democracia, né? Demo, povo, né? Então, governo do povo. Eu sei o que você pensou aí, deixa pra lá. Então, vou falar igual o pastor falou ontem, deixa pra lá isso aí. Então, nessa época, ali, cada qual fazia o que parecia correto, o que ele achava correto. Curiosamente, passaram-se alguns milhares de anos, chegamos no ano 2026 e o que nós vivemos hoje é muito parecido com essa época, muito parecido. As monarquias caíram todas, hoje temos monarquia no mundo apenas de alegóricas, né? Apenas tradicionais, caso da Inglaterra, da Espanha e alguns outros países. A mais famosa é a monarquia inglesa, né? A que mais chama a atenção, mas eles não governam de fato. Existem outros sistemas de governo e tudo. Então hoje as pessoas não têm mais aquele modelo de governo onde existia a monarquia, onde existia um rei. Então temos presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo e por aí afora, né? Mas espiritualmente falando, né? Porque esses governos hoje eles cuidam apenas da parte civil, a parte física nossa, a parte espiritual. Espiritualmente dizendo hoje, né? Muitas pessoas ainda no mundo, em pleno século 26, com a Bíblia batendo aí 7 bilhões de cópias. É muita coisa, né? 7 bilhões de cópias de Bíblias em todo o planeta Terra, em todos os idiomas que você pensar, e ainda tem pessoas que não têm onde chorar. Não tem onde chorar. Onde eu gravo este vídeo aqui, todas as semanas, pela bondade e graça do Senhor Jesus, é o meu quarto de oração. E quando eu preciso, é aqui que eu choro aos pés do meu Jesus. Senhor, está difícil. É aqui que eu oro ao Espírito Santo. Ó doce Espírito Santo, me dê sabedoria. E é aqui que muitas vezes também eu sou convocado por Deus, pelo Espírito Santo, que Ele quer me dar algum recado, né? Acontece de madrugada comigo, o que acontece com a minha esposa quando ela acorda. Minha esposa, quando ela acorda, fala, acordei. Não consegue dormir mais. Né? Mesmo eu insistindo, não amor, acordei. E às vezes acontece comigo na madrugada, mas é um despertamento espiritual. Quando o Senhor quer me dizer algo, o rema, né? Nós falamos sobre isso já nos vídeos para trás, que é o rema, é a palavra dita, né? Hoje nós temos muito pseudo-pastores aí, temos muito homens de Deus bons, muitos, e alguns pseudo-profetas, pseudo-pastores, que têm uma boa dialética, têm uma boa homilética, têm uma boa oratória, né? São bons exegetas, mas não têm, infelizmente, o contato íntimo com o Senhor Deus. Então são palavras cheias de conhecimento, mas de um vazio espiritual muito grande, né? E olha só a situação desse pessoal, né? Eles não tinham onde chorar.
né? Porque eles não tinham rei. Então, todas as vezes que eu me coloco como Senhor da minha vida, quando homem nenhum, quando nenhum ser me governa, quando Deus não me governa, eu não tenho rei. Quando eu sou o rei da minha vida, quando eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, né? A vida, eu acho que o universo gira, não é nem a Terra, é o universo, ele gira em torno de mim. Eu sou o centro do universo. Olha lá, Marte, a Via Láctea, Vênus, todo mundo girando em torno de mim. Tem pessoas que pensam isso, irmãos. Tem pessoas que pensam assim. E quando eu penso assim, né, eu sou o meu rei. Então não há rei para mim, não há autoridade sobre minha vida. Nenhuma autoridade tem poder sobre minha vida, né? E o curioso no povo brasileiro, eu vou dizer mais do povo brasileiro porque eu também sou brasileiro. E eu observo muito brasileiro. O curioso no povo brasileiro é o seguinte: se ele não acredita em algo, é como se aquele algo não existisse, né? Então, é como se aquele algo ali não acontecesse, não existisse. É como se alguém dissesse para ele assim, ó, tem uma serpente aí perto de você querendo te picar. E ele dissesse assim, né, não acredito em serpente. E por ele dizer que não acredita em serpente, na cabeça dele a serpente não está ali. E ela está ali e vai picar ele. Eu estou fazendo graça, mas eu estou falando de coisa séria. Estou falando de coisa séria. Eu estou falando da sua eternidade. Nós não podemos viver como esse pessoal aqui, que não havia rei sobre a vida deles, né? Não havia do rei. Olha só onde que eles estavam, em Israel. Meus irmãos, no final do ano passado, Deus me deu a graça de eu estar ali, ó. Tá vendo ali, ó? O mapinha ali? Aquele é o mapa da Terra Santa. Deus me deu a graça de eu estar nesse local. Era um sonho que eu tinha há muitos anos já, e pela bondade e graça do Senhor Jesus, Ele me deu a graça. Eu pude estar ali em locais onde Jesus passou, onde os discípulos passaram. Hoje foi muito impactante aquele local para mim, foi algo muito impactante. E conforme o Espírito Santo for dando a graça, eu vou compartilhar com os irmãos. Israel é o centro do mundo, o centro espiritual do mundo. É ali que nasce a nação dos patriarcas, é ali que é formado o povo de Deus, né? O povo inicial de Deus, que são os israelitas, os judeus. Depois eles não aceitaram a promessa, então se estende até os confins da terra, que somos nós, né? E ali tem algo muito impactante, e é uma viagem assim que dá para fazer várias vezes, dá para voltar várias vezes, né? Embora tenha um custo um pouco puxado, mas é um lugar que dá para voltar várias vezes, sim, sempre que possível dá para voltar. E eu recomendo a você, faça um esforço, se for possível, faça um esforço e vá até Israel. Tá? E lá em Israel até tem algo curioso que eu vi ali. Ali em Jerusalém, que é o lugar mais impactante, nós vemos ali em Jerusalém os judeus ortodoxos. Você vai observar aqui no cantinho da tela o vídeo e as fotos dos judeus ortodoxos, né? É uma vestimenta bem impactante. Eles usam essa roupa aí de segunda a segunda, para onde eles vão, né? Provavelmente eles não jogam futebol, mas se jogassem seria com essa roupa aí, né? E eles andam assim todo o tempo, eles são bem ortodoxos, né? É uma tradição deles, tá? Você não vai encontrar na Bíblia esse tipo de vestimenta. Você vai encontrar alguma coisa ali relacionada às franjas,
assim, mas a cor da vestimenta, até esse tipo de oração que vai aparecer no vídeo aqui, em público, Jesus censura isso, muito embora na época Jesus estava censurando os fariseus, e os fariseus ficaram ali, encerrou esse período dos fariseus ali quando o general Tito invade Jerusalém, e aí então termina os fariseus, termina os essênios, termina os saduceus, né? E então é um povo que eu fiquei muito impactado de ver assim, é um povo sem mistura. Eles não se misturam. Eles chegam a desviar de nós no meio da rua. Se nós estivermos andando aqui na mesma calçada, eles chegam a desviar de nós. Não falam bom dia, não falam boa tarde, e eles vivem ali o mundo deles, a tradição deles. Vizinho deles ali dentro de Jerusalém, nós vamos encontrar ali os árabes, né, os muçulmanos, são os descendentes de Ismael, né? Eles dizem que são, né? Não dá para provar totalmente que são, mas historicamente é considerado assim. Esse pessoal ele já conversa um pouco com a gente, porque eles são comerciantes, né? Eles têm bastante comércio lá, então eles conversam muito com a gente. Os judeus também têm comércio, e quando têm comércio, eles conversam com a gente. Eu estou falando dos judeus ortodoxos, né? E esses árabes muçulmanos estão ali dentro da cidade. E eles não se conversam. Não se conversam. E há ainda um terceiro grupo, os cristãos, né? Há um terceiro grupo, os cristãos, que também eles não se conversam. Então nós temos ali 3 grupos de pessoas dentro da mesma cidade que não se falam. Não fazem negócio entre si, não constituem famílias. Você não vai ver um judeu casando com um árabe e um árabe casando com um cristão. É incrível aquilo ali, é algo impactante, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque isso priva eles de conhecer a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Priva eles de conhecer a promessa, né? Por eles serem reis deles mesmos, por eles serem o centro do universo deles mesmos, né? Eles não conseguem ter acesso ao verdadeiro evangelho, à verdadeira palavra. É muito difícil um judeu se converter. Há conversões de judeus? Sim, há. Algumas vezes há sim. Eu tenho até comentário bíblico aqui, um comentário bíblico. Eu tenho... É aquele ali. Eu tenho é aquele comentário bíblico mesmo. É de um judeu convertido, né? É de um judeu convertido. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles se fecham no mundo deles e aí eles vivem igual esse povo aqui, ó. Não havia rei em Israel. E quando eles se fecham no mundo deles, eles têm a sua constituição própria, a sua lei própria, e eles trabalham e fazem e vivem a vida de acordo com o que parece reto para eles. Uma das grandes doenças, se é que posso chamar doença, né? Correntes filosóficas, vamos falar assim, que fica uma colocação melhor, que nós temos hoje é o individualismo junto com o relativismo, que é o que eles praticam. É isso aí que eles praticam. Então, individualismo junto com o relativismo, o que é certo para ele, para mim não é, e vice-versa. Entra aí o pluralismo, que o relativista ele diz que só ele está certo, está todo mundo errado. O pluralista, ele considera que o outro está certo também, mas ele está certo também. Né? É dúbio, mas é isso que eles pensam. E tem também o hedonista, né? Que ele pode ser individualista, relativista e hedonista, né? Que é aquela pessoa, né, que busca somente o prazer próprio. Ele vive só para se satisfazer o seu prazer próprio. O mundo que se exploda, mas ele tem que ter o prazer próprio dele. Isso aqui, ó, de sacrifício, né? Nós já dissemos sobre isso, que essa geração
trocou o sacrifício pelo pessoal, pela satisfação pessoal, né? Nós vivemos hoje épocas de um hedonismo muito grande, a busca do prazer muito grande, né? O pastor Gessé disse certa vez que há alguns anos ele disse que nós tínhamos saído já do pós-modernismo e já estávamos caminhando numa nova era chamada sensitivismo, que é a era dos prazeres, né? Então, por isso, um dos motivos que as pessoas não querem ter filhos hoje, ou poucos filhos, não querem ter família muito grande, é justamente por isso, porque os filhos, de uma certa forma, na cabeça deles, né, vai atrapalhar eles terem prazer, vai atrapalhar eles terem satisfação pessoal, né? E aí a família se enfraquece, e uma família fraca, ela é muito frágil, né? E aí então a pessoa começa a fazer o que parece reto aos seus olhos. E até aí tá tudo bem. Até aqui tá tudo bem, né? Eu sou meu Deus, eu sou meu rei, eu faço o que eu quero, eu como o que eu quero, eu leio o que eu quero, eu assisto quantas horas de Instagram, de Reels, de tela que eu quiser, eu sou o meu rei. Que rei sou eu? Eu sou o meu rei, né? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Nessa hora eu gostaria que aparecesse um monte de interrogação aqui, ó. Igual eu vejo nos desenhos. Qual que é o problema desse estilo de vida? Porque as consequências vêm. Silêncio na sinagoga, como diz o pastor Israel, lá de Catanduva. Silêncio na sinagoga. O problema disso tudo é que a consequência vem, né? Então, se eu levar a minha vida da forma que eu acho que eu tenho que levar, sem dar satisfação para ninguém, as consequências vêm. E elas não são boas. Não são boas. As consequências vão produzir aí frustração, vão produzir depressão, vai produzir doenças psicossomáticas que vão se transformar em doenças físicas, né? E o fim vai ser amargo. O fim será amargo. Mas eu tenho uma boa notícia. Se você quer tirar esse reizinho da barriga, aí fala assim, não, irmão Reinaldo, eu não quero ser meu rei, não. Eu não quero ser igual esse povo de Israel que não tinha rei. Eu quero o Senhor Jesus como meu rei. Aí eu tenho uma boa notícia para você. Olha aqui, ó. Aí nós temos a palavra de Deus, que vai nortear os nossos pensamentos, vai nortear a nossa vida, vai nos dar uma direção, e aí então nós vamos viver o Salmo 1 na sua plenitude. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, queridos, nós temos aí então 2 estilos de vida para nós escolhermos para seguir. O primeiro é que eu não tenho ninguém que reina sobre mim, e às vezes lembra que esse canal chama discípulos de Cristo. Às vezes tem discípulos que são assim, tá? Judas era um. Judas era ali, andava com Jesus, era o homem de confiança de Jesus porque ele tinha a bolsa, ele era o tesoureiro, né? Ele fez parte dos 70, mas o Senhor Jesus nunca foi Senhor na vida dele.
Não estou aqui querendo te comparar com Judas, tá? Tá repreendido em nome de Jesus. Não é isso, eu só dei um exemplo. Tomé disse para ele, disse para os discípulos, né? Eu só creio se eu tocar. Então nós temos ali, às vezes, pessoas que estão no meio, dois discípulos, acho que foi Tomé também, que Jesus falou assim, eu estou tanto tempo convosco e você não me conhece. Ele andava já quase 3 anos com os discípulos e os discípulos não o conheciam. Então, às vezes, as pessoas eles escolhem esse tipo de vida em vontade, né? Em querer ter uma suposta liberdade, que na verdade essa liberdade vai produzir uma grande, terrível e profunda prisão. E às vezes pode ser tarde demais. Para nós encerrarmos esta palavra, iniciando aqui o ano de 2026, eu me lembro de um homem que ele tinha uma casa e aquela casa foi requerida pelo governo, né? O governo desapropriou aquela propriedade, não era só uma casa, era uma propriedade. E todos os meses o agente do governo ia lá e falava com ele, olha, você tem que desocupar a casa. Os papéis já foram todos feitos, o precatório já está liberado, você vai receber o seu dinheiro pela indenização, mas você tem que deixar a casa. E ele dizia, desta casa eu não saio, porque esta casa é herança de família, daqui eu não saio, não vou embora. Eu acho que ele olhava até para o fiscal e falava assim, nem a pau, Juvenal. E aí no outro mês vinha lá de novo o agente do governo falar com ele, e ele mais uma vez dizia, daqui eu não saio, daqui eu não saio. Esta é a minha casa, daqui eu não saio, né? E às vezes as pessoas ficam presas em tradições, em modo de pensar e tudo, até que chegou um dia que foi o dia derradeiro, foi o último dia, quando ali aquele agente do governo chegou e disse, olha, hoje é a tua última oportunidade, você tem que sair daqui. Ele disse, daqui eu não saio. Eu falei, então tudo bem, então eu recomendo o senhor comprar aí um submarino, colocar aqui do lado da sua casa, porque amanhã isso aqui vai estar inundado, porque a barragem já está pronta e toda essa área aqui vai ser inundada de água, e se o senhor ficar aqui, obviamente o senhor vai morrer afogado. E aí então ele teve que deixar a casa. Eu até achei que ele ia ficar lá, sabe? Mas ele teve que deixar a casa. E muitas vezes as pessoas morrem afogadas em paixões, em infâmias, em prazeres, em hedonismo puro, em individualismo, porque não querem se submeter aos mandamentos do Senhor. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Tira esse negócio do que tem para lá, não tem nada a ver para lá, e se coloque debaixo do senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque aí você terá aonde chorar. Que Deus te abençoe e te guarde. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual vive para sempre. Aqui estamos, Senhor, iniciando o ano de 2026 com este projeto que o Senhor colocou no coração do teu servo. Aqui estamos, Senhor, iniciando com esta palavra. Oh, meu Deus, derrama da sua glória e da sua graça sobre a vida deste meu irmão que quer viver segundo os seus mandamentos e não segundo a sua lei divina. Ó, Pai, quebranta este coração de pedra, Pai, derrama da sua glória e da sua graça,
Pai, abençoa minha esposa querida, Senhor. Abençoa os meus filhos, a Stephanie, o Reinaldo filho, o Renato. Pai, derrama da sua glória, da sua graça, meu Deus. Pai, abençoa a Marcilene, abençoa a Amanda, Senhor. Pai, abençoa o seu filhinho, meu Deus. Derrama da sua glória, abençoa o Leandro, ó Pai, visita ele agora naquele lugar, Pai. Senhor, abençoa graciosamente o meu irmão Marco, a Fernanda, Senhor, meu Deus, abençoa a Ailton, abençoa a Ágata, a Maria Domingas, Pai, abençoa a Raquel com CH, o Eduardo, derrama da sua glória, abençoa o Du, Pai, abençoa o Miguel, Pai querido, Pai Santo, é assim que oramos e te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Meu querido, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, ou na igreja, ou nos ares com o Senhor Jesus. Deus te abençoe. e traumas. Ninguém vive sem carinho. É uma rosa em crespinho. Ninguém vive sem amor, mas chegou o Salvador. Ele vai me libertar. As feridas lá da cruz
fez um rio e curou meu passado. Aleluia! Minhas lágrimas foram a lança no seu lado, que fez um rio e curou meu passado. Seu lado, olha que maravilha, que fez um rio, que curou meu passado. Jesus é demais, nada mais vai te atrapalhar, deixa o passado pra lá.